fazer os preparativos para comeres a Páscoa. Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o, e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Versículo 32. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Pai e Senhor, que a Tua graça venha sobre nós nesta noite, ao refletirmos sobre Tua palavra, ao transmitirmos as verdades Tuas, e que estas verdades atinjam os corações aqui presentes, atinjam também o meu coração e formem na nossa mente, ó Deus, princípios firmes, valores firmes e inegociáveis de vida cristã, de vida de testemunho e de glória ao Teu nome. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. O texto aqui fala no primeiro dia da festa dos pães asmos. Acontece que a festa dos pães asmos era uma festa que se sucedia, era depois da Páscoa. A Páscoa era somente um dia, era no dia 14 do mês de Nissan, o primeiro mês do calendário judaico, primeiro mês do ano do calendário judaico. E se dava no dia 14. Após a Páscoa, que se dava no dia 14, se sucedia então a festa dos pães asmos, que era 7 dias. Ao todo tinha então uma festa de 8 dias. E esta festa, às vezes, era pronunciada como Páscoa ou festa dos pães asmos. Mas, tecnicamente, a festa da Páscoa era no dia 14 e depois se seguia a festa dos pães asmos, isto é, pães sem fermento. E nesta festa da Páscoa, era comemorado o dia da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, quando eles fizeram esta festa de forma apressada. Era imolado um cordeiro, cada família tinha que sacrificar um cordeiro, e depois eles fugiram, saíram apressadamente do Egito. Então, comemorava-se a libertação do povo de Israel do Egito. A Páscoa, então, era uma das festas mais antigas, a mais antiga festa dos judeus. A Páscoa antecedia, até foi antes, se deu antes dos 10 mandamentos do Decálogo.
E Jesus aqui, ele observa a Páscoa, ele celebra a Páscoa junto com os seus discípulos. E aqui também tem um detalhe interessante, muito lindo, muito importante. Porque esse dia da festa da Páscoa, para uma parte do povo judeu, principalmente os moradores de Jerusalém e suas cercanias, ocorria num dia, enquanto para outra parte, os galileus e os fariseus, ocorria no outro dia. Porque os fariseus, juntamente com os galileus, consideravam o dia, um dia inteiro, como o dia que começava num crepúsculo, num pôr do sol, e terminava no outro pôr do sol. Enquanto que uma outra parte dos judeus, que eram os de Jerusalém, e os saduceus também, consideravam o dia em que nasce o sol, num dia, aí vai até o nascimento do sol no outro dia. Dada a este conceito diferente, então Jesus celebra a Páscoa numa quinta-feira, porque ele estava junto com os galileus, e então, como galileu, como estando junto com seus discípulos, que eram todos galileus, ele celebra a festa quando? Numa quinta-feira, num pôr do sol de uma quinta-feira que começa Jesus com seus discípulos a celebrar a festa. Então, enquanto ele celebra a festa da Páscoa, ele mesmo vai morrer também num dia de Páscoa, numa sexta-feira, porque a sexta-feira era considerada pela elite judaica de Jerusalém e dos saduceus o dia da Páscoa. Então é interessante que Jesus, ao mesmo tempo, celebra a Páscoa num dia exato, num dia que os galileus comemoravam, e também morre num dia de Páscoa, num outro dia, numa sexta-feira, que era celebrada a Páscoa pelos habitantes de Jerusalém e também pelos saduceus. É interessante esse detalhe, né? Ao mesmo tempo ele celebra na Páscoa, a Páscoa com os discípulos, ao mesmo tempo ele morre na Páscoa. Bem, é interessante aqui notar o seguinte, que os discípulos começam os preparativos para esta Páscoa, a última Páscoa. Procurem entender bem, a última Páscoa. Jesus vai celebrar a última Páscoa. Mas não estou falando que foi a última Páscoa dele em vida. Eu estou falando que Jesus celebra a última Páscoa. Entendam bem isso para que depois vocês possam entender a sequência da mensagem. Jesus vai celebrar a última Páscoa. E os discípulos se preocupam. Onde? Em que lugar? Os discípulos não sabiam. Mas Jesus já tinha preparado o lugar, já tinha conversado com um discípulo, desconhecido pelos discípulos, uma pessoa que era íntima, ou pelo menos seguia Jesus, ou de longe ou de perto, não sabemos a sua identidade, mas Jesus conversa com esse proprietário de uma propriedade e conversa com ele e combina o uso de um cenáculo de sua casa para que a festa fosse celebrada ali. É interessante que tudo isso faz parte do plano divino, porque o local era ignorado da maioria dos discípulos. Se o local fosse conhecido, certamente Jesus não teria passado esta última Páscoa com os discípulos, porque Judas o traído e teria dito onde eles iriam passar a Páscoa. Jesus mantém em segredo esse lugar. Só chama dois e fala, olha, quando vocês virem um homem carregando um cântaro d'água, vocês sigam este homem, vai até a casa do proprietário e perguntem para ele onde é o local aonde passaremos a Páscoa. Bom, mas há outro detalhe aí muito interessante, porque quantas pessoas estariam carregando um cântaro de água naquele dia?
Mas acontece também que, por providência divina, não era costume os homens carregarem cântaro d'água pela rua naquela época. Não era costume. Eram as mulheres que faziam esse serviço. Então havia muitas mulheres circulando com cântaros de água naquele dia, mas homem um só. Só um homem. Então isto foi algo providencial de Deus, estava dentro daquele controle absoluto que Deus tem sobre todos os acontecimentos e mormente sobre as nossas vidas também. Então observem isso como algo maravilhoso. Muito bem, o cenáculo está preparado, Jesus dividiu as atribuições para os discípulos. 4 dias antes da Páscoa, quer dizer, no dia 10, porque a festa era no dia 14, já um cordeiro deveria ser separado sem mancha para ser levado até o templo, ser morto e depois trazido para casa para ser ali assado e comido com a família. 4 dias antes, esse cordeiro tinha que ser separado para ser morto justamente no dia da Páscoa. Eram usadas também ervas amargas, era usado também um molho bastante picante. Então, tudo isso, pão, tudo isso, então, foi adredemente preparado por Jesus e seus discípulos. Muito bem. Depois de preparado os elementos para a festa, eles se reúnem neste cenáculo. Interessante que numa festa de celebração da Páscoa, não era assim como nós tomamos a ceia. Aqui, a ceia, cada um recebe o seu cálice. Cada um recebe o seu cálice. Mas na seita judaica, era um copo só para todos. Então, um tomava, era praticamente, era 4 vezes que era tomado o cálice. Cada um tomava um gole por 4 vezes, e cada vez tinha um ritual apropriado. Então imaginem, ou Jesus ou um discípulo tomando o cálice, passando para outro, e para outro. Quando era passado o primeiro cálice, após passar o cálice pela primeira vez, e cada um beber o cálice, então costumava-se ter um ritual de purificação, onde as mãos eram lavadas e os pés eram lavados. Neste momento do ritual da purificação, os discípulos começam a levantar uma celeuma sobre quem deles era o maior, quem deles iria sentar-se com Jesus à direita, no seu reino de glória, que eles imaginavam ser na terra. Quem iria sentar-se com Jesus no seu reino de glória, que eles imaginavam ser na terra. E Jesus, então, toma uma atitude que vai servir de reprimenda para os discípulos e, ao mesmo tempo, de ensino do que seja a humildade e de como aquele que serve dentro do reino de Deus deve ser humilde. Então, uma característica que todo aquele que serve tem que ter é a humildade. Sem esta característica de humildade, a pessoa não está qualificada para servir dentro do reino de Deus. Então Jesus, ele tira parte da sua roupa, ele se cinge com uma toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. O que devia ter ocorrido logo no início é que os discípulos, para praticarem este ritual, já que não havia um criado para fazer isto, numa festa como esta, costumava-se ter um criado para fazer esse ritual, para lavar os pés dos outros e lavar as mãos também. Mas ali não havia um criado disponível para isso, já que
o cenáculo fora cedido gentilmente, de forma generosa, por aquele anfitrião, e não tinha um criado disponível para isto no momento. Então os discípulos deveriam ter lavado os pés uns dos outros. Pedro de João, João de Tiago e assim sucessivamente. Mas eles não fizeram isto, porque cada um julgava-se superior ao outro. Então Jesus tomou a iniciativa e lavou os pés dos discípulos neste primeiro momento, logo depois daquela primeira rodada do cálice passando por entre os discípulos. Neste primeiro momento, quando o primeiro cálice é bebido, então Jesus ensina aos seus discípulos esta importante lição de humildade e ensina para nós também. Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus tem que ser o menor. Aquele que realmente quer ser o mestre, quer ser aquele que ensina ou aquele que opera dentro da igreja, deve ser o menor. Deve procurar ser humilde e manso de coração como Jesus é. Quando é passado o segundo cálice, então o que é usado no momento do segundo cálice? É o pão, é as ervas amargas e é um molho picante. Tudo isso tem um significado. As ervas amargas significavam o tempo em que o povo ficou oprimido no Egito, em que sofreu embaixo da mão opressora de Faraó. Esse era o significado das ervas amargas. E tinha um molho, essas ervas amargas, por exemplo, um dos elementos dessas ervas amargas era a salsa e outras verduras também, de gosto amargo. E depois tinha também as ervas amargas, repito, significava os dias, os tempos de opressão que eles viveram embaixo de Faraó. E tinha um molho que era feito com tâmara, com maçã, com romã e com vinagre, um molho muito picante que dava uma aparência de uma argamassa. Argamassa é aquele preparado que é feito pelos pedreiros para se juntar um tijolo em cima do outro e se fazer a construção. Então, aquele molho que tinha uma aparência de argamassa é para lembrar ao povo o tempo que o povo trabalhou com tijolos, construindo pirâmides suntuosas no Egito para a glorificação do faraó. Para nós, isso também deve ter uma aplicação. Porque nós devemos levar em conta que, como peregrinos aqui na terra, nós não deixamos de comer sempre ervas amargas. Nós temos aflições. E Jesus disse, no mundo só tereis aflições. Eu creio que nós deveríamos parar para ler bem a palavra de Deus e prestar atenção no que ela fala. Jesus diz, no mundo só, observem, este só. Ele quer dizer, no mundo vocês só terão aflições. Mesmo a pessoa que é abastada, uma pessoa que é rica, ele não pode se livrar de enfermidades atrozes, de problemas atrozes, de crises tremendas na sua vida, de aborrecimentos com seus filhos, ou parentes, ou amigos, ou de traições, ou de guerras, ou de roubos, ou de violência. Assim também nós que estamos neste mundo, nós fazemos parte desta humanidade que amarga dores e provas. E eu creio que ao cristão se soma a amargura de ver o nome de Deus muitas vezes vilipendiado. A amargura do cristão ver o nome de Deus muitas vezes blasfemado.
a amargura do cristão ver o pecado se multiplicando de uma forma tremenda e a fé se tornando cada vez mais fraca nos corações. E sobre a argamassa, que representava então o tijolo, nós devemos nos lembrar que o nosso trabalho é um trabalho também de pedreiro. Nós não mexemos com tijolos propriamente dito, mas dia após dia nós temos que amargar um trabalho duro, sendo que grande parte do suor do nosso rosto é destinado a coisas, a empreendimentos do sistema maligno econômico, é destinado a muitas vezes a investimentos que vão somente redundar na multiplicação do mal, na multiplicação da fome e na multiplicação da miséria. Porque grande parte daquilo que nós trabalhamos não é canalizado para o bem da população, mas muitas vezes é desviado para fins escusos, fins corruptos, fins malignos. Então, o nosso trabalho, um trabalho árduo, este molho que significava que aparecia uma argamassa, nós também experimentamos dele. E ele pode nos lembrar muito da nossa situação como operários, embora sendo engenheiros, professores, mas trabalhadores que amargam muitas vezes injustiças e perseguições no mundo em ruína, num mundo sem Deus. Mas também neste momento do segundo cálice, depois de passar o segundo cálice, se comia o cordeiro. E aí então, geralmente o chefe do cerimonial, no caso poderia até neste momento o anfitrião estar intervindo, cortava este cordeiro em pedaços e o servia. O corte deste cordeiro em pedaços, quer dizer, um cordeiro esquartejado, também tinha um significado importante. Eu gostaria de fazer uma leitura em Gênesis capítulo 15, começando pelo versículo 8. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Porque o Senhor tinha dito que iria dar-lhe a terra. Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza que a tua prosperidade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo:
a tua descendência dei esta terra. Observe então que os animais esquartejados ali, metade a metade, tinham um significado de um pacto. E isto se refere a um costume antigo, muito antigo, quando as pessoas iam assumir um compromisso, iam fazer uma promessa, elas matavam um animal, dividiam o animal em parte e circulavam por aqueles animais querendo dizer: seja eu esquartejado, seja eu cortado, seja eu destruído, se eu não cumprir este pacto, que caia sobre mim maldição, se eu não cumprir este pacto. Estou fazendo um pacto com você ao andar por entre esses pedaços de animais. Quando o fogo fumegante passou por aquele altar que Abraão levantou aonde estavam os animais, conforme o Senhor havia dito, e o Senhor passou por aquelas partes daqueles animais, Deus estava falando: eu estou assumindo um compromisso com você, Abraão. Eu não jamais poderei ser destruído, e assim a minha palavra também jamais voltará atrás e jamais poderá ser violada. Glória a Deus. O cordeiro cortado em pedaços tinha o significado do pacto que Deus estava fazendo com o povo de Israel. Um pacto de que ele iria cumprir a sua palavra. Muito bem. Neste segundo passar do cálice, também se dá aquele momento, aquele instante em que Jesus diz que ele seria traído. É interessante que nesta hora todos começam a perguntar. É interessante. Eles não se acusam naquela hora. Quando Jesus fala que alguém iria traí-lo, eles não dizem: é Pedro, é Judas, é Tiago. Mas eles se voltam para si mesmo. E eles dizem: sou eu, Senhor, sou eu. É interessante, antes de eu prosseguir neste detalhe, eu ler para vocês uma parte do Salmo, onde há um lamento do salmista, um lamento messiânico, profético, que diz assim: com efeito, não é inimigo que me afronta, se o fosse eu o suportaria, nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretíamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Este é o lamento messiânico pela traição. Mas cada um pergunta: sou eu, Senhor? É interessante esta pergunta que os discípulos fazem, no lugar de se acusarem mutuamente. Por quê? Porque todos eles viam dentro dele um potencial para ser um traidor. Isto é interessante. Todos eles viam dentro deles o potencial para ser um traidor. Isto deve servir de lição para nós. Será que nós conseguimos ver dentro de nós um potencial para sermos traidores, para sermos mentirosos, para sermos desonestos, para falharmos na fé, para trairmos a Deus? Será que nós não ouvimos a palavra de Deus dizendo para nós: quem está de pé, tome cuidado para não cair? E diante desta realidade de carregarmos dentro de nós um potencial para o mal, não é mistério nós nos apegarmos com maior diligência ao bem?
Não é mistério nós nos envolvermos mais com essa consagração das nossas vidas? Já que eu tenho o potencial para ser infiel, para ser mal, para praticar aquilo que desagrada a Deus. Cada um se perguntou naquele dia: sou eu, sou eu, sou eu? Interessante que o texto da Bíblia fala, Pedro devia estar um pouco longe de Jesus, João estava perto, já que a palavra diz que João reclinou sua cabeça no peito de Jesus, e Judas também estava perto. Judas estava à direita de Jesus, segundo os relatos bíblicos. E isso também é um ponto interessante, porque Jesus lhe oferece o lado mais cobiçado por todos, o lado direito. Quem sentará contigo à tua destra, à tua direita, no teu reino? Quem? E Jesus lhe oferece o lado direito. Era a oportunidade que ele tinha para se arrepender. Era a oportunidade que ele tinha para se quebrantar ao ver o gesto de amor divino. Porque o que Deus oferece para nós, para nos quebrantemos, para que nos humilhemos, para que nos voltemos para Ele. Ele nos oferece o seu amor, todo o seu coração, todos os seus recursos. Ele se oferece a si mesmo por nós. Por isso que a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, dobra o nosso coração. Mas naquela hora, o amor de Jesus por Judas não lhe dobrou o coração. Mas é interessante que Pedro devia estar longe. Judas à direita, à esquerda estava João. João se reclina no peito de Jesus. Pedro estava longe. Pedro faz um sinal para João, para que João pergunte para Jesus quem era o traidor. Pedro deve ter feito mais ou menos assim para Jesus. Pergunta para Jesus. Pedro era especial, né? Mas era bênção. Então, irmãos, Jesus não falou alto, porque ninguém disse nada, quase ninguém percebeu. Jesus deve ter sussurrado, falando bem baixinho, ao ouvido de João: aquele que eu colocar o pão, embebedar o pão no prato, é ele o traidor. E ele fez isto no prato de Judas, embebedou o pão no prato, no molho de Judas. E ainda, estamos aqui na passagem aqui do segundo cálice, é nesta passagem que Jesus também, depois de alguns momentos, diz que fala a respeito deste traidor, neste passar do segundo cálice. Quando é passado o terceiro cálice, que é chamado cálice da bênção, Jesus então institui a festa que vai substituir a Páscoa. Então Jesus toma o pão e diz: isto é o meu corpo. Ele toma o vinho e diz: isto é o meu sangue. E isto é o sinal da nova aliança que eu estou fazendo com vocês e com o meu povo. É interessante, nós lendo a palavra, a gente não percebe, não atenta para certos detalhes.
Isto aqui que Jesus falou para os discípulos devem ter deixado eles desnorteados, baratinados. Porque para o judeu, beber beber sangue, era algo inimaginável, era algo que o judeu não concebia de qualquer maneira. Jesus não está dizendo que eles iriam beber o sangue dele, mas ele disse ali, depois que eles iriam compreender, isto é o meu sangue. Então imagine como fervilhou a cabeça dos discípulos naquele momento. Isso deve servir de lição para nós, porque, irmãos, nós somos bem questionadores a respeito da palavra, a respeito do Evangelho, a respeito de muitas coisas que a Bíblia diz. Nós às vezes questionamos, perguntamos, mas muitas coisas que no momento nós não entendemos, vai nos ser revelado depois, vai nos ser explicado depois. E observem que depois que passou isto, os discípulos entenderam esta palavra de Jesus: este é o meu corpo, referindo-se ao pão que eles estavam comendo. E este é o meu sangue, referindo-se então o cálice de vinho, referindo-se ao sangue dele que seria derramado pelos nossos pecados. É no terceiro cálice, no cálice da bênção, considerado o cálice da bênção, que Jesus então institui a ceia do Senhor. Foi então esta a última ceia da história. Aliás, a última Páscoa da história. Esta foi a última Páscoa da história. Os judeus comemoram a Páscoa ainda. Fazem esse ritual ainda. Mas para eles o Cordeiro ainda não veio. Mas para nós, esta Páscoa que Jesus celebrou com os discípulos foi a última Páscoa, porque o nosso Cordeiro já veio. Aleluia. João Batista apontou para Jesus e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu devo uma explicação. Por que então a cristandade comemora a Páscoa, se não há mais Páscoa? Se agora o que há é a ceia do Senhor. Na verdade, eu creio que a cristandade aproveita o momento, o instante, para comemorar, não a Páscoa em si, mas para comemorar a morte de Cristo, para repensar a morte de Cristo, para se constranger com a morte de Cristo e, ao mesmo tempo, celebrar a morte de Cristo, já que Cristo foi morto durante a Páscoa, significando que ele era o verdadeiro e único Cordeiro Pascual. Ao terminar a cerimônia, diz a palavra de Deus que eles cantaram um hino. Certamente eles cantaram o salmo que era cantado pelos judeus, o salmo de 118, aonde eu vou ler apenas alguma parte. 118, vou ler apenas um pedaço. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas.
não morrerei, antes viverei e cantarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abriu-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudistes e fostes a minha salvação. Observem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Glória a Deus. Celebremos a ceia, que é a única festa, quero frisar bem, a única festa que Jesus deixou para celebrarmos. Só que esta festa nós celebramos com contrição, quebrantamento, olhando para a cruz e nos arrependendo. O arrependimento do cristão é contínuo. Para que o cristão suba, ele sempre está numa descendente. Ele está sempre descendo, porque ele está sempre se humilhando, e ele está sempre se arrependendo, e sempre se entregando à justiça divina. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Vamos louvar a Deus. Vamos cantar o hino 37, enquanto eu aguardo os diáconos à frente para continuarmos com a celebração da ceia. Por favor. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu contaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. E maldita graça me mostrou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu. E segredou-me a de agora em diante és meu. Dá-nos tua graça para esta hora, ó Pai. Jamais ouvi prazer Dá-nos maior, temor jamais senti. Ajuda-nos, ó Pai. Perdoa-nos, Oh, lava-nos. que amor glorioso, Usa-nos, no nome de Jesus. preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Por misericórdia. Jesus mostrou minhas chagas, Jesus mostrou que em meu lugar sofreu. Lava-nos e purifica-nos para que em santidade Coroa mais de possamos espinhos, servir a cruz que em padeceu, nome de Jesus. a cruz que padeceu. que
poderia em mim achar para tais afrontas suportar? Tais afrontas suportar. Que amor glorioso, Preço tão grandioso que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. minha alma embevecida, Minha alma embevecida, seu rosto a contemplar, seu rosto a contemplar. recorda as muitas bênçãos do seu amor sem par. Do seu amor sem par. Louvor e glória e adoração, tributa-lhe meu coração. Tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão glorioso que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Enquanto as horas passam, Enquanto as horas eu tenho gozo passam, e paz, eu tenho gozo e paz, e aguardo o meu bom e mestre, aguardo que o tão meu feliz bom me faz. mestre, que tão feliz me Jesus faz. a mim virá buscar, Jesus a mim e então virá para sempre buscar, irei então gozar. para sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Amo o Senhor. Deixa esse pra lá. Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Eu vou servir com essa. Essa eu vou servir. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais
desamparou aquele que busca a tua face. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Deve ser um motivo de ações de graças e de celebração, cada dia. Porque cada dia que você está firme no Senhor é um dia de vitória, é um dia de que o Senhor te conduziu em triunfo. E também quando chega num ciclo de um mês, todo mês nós celebramos a ceia. Quando nós estamos aqui juntos para celebrar a ceia, é um motivo também de nós nos alegrarmos do Senhor, porque o Senhor tem nos mantido fiéis a Ele. Sou o pastor, pela graça de Deus, não por mérito próprio, nem por virtude própria, mas pela graça de Deus. E experimento na minha carne a luta diária contra tentações, contra pecados, contra seduções deste mundo. E eu seria hipócrita e mentiroso se dissesse que muitas vezes, em ocasiões diferentes, não experimento o fracasso. Por isso, eu sei muito bem o que cada um de vocês enfrentam. E por isso todos nós juntos podemos saber o quanto que nós temos a glorificar a Deus e valorizar o fato de nós estarmos no caminho. Caminhando no caminho, nunca desistindo da nossa caminhada, pisando nossos espinhos, tropeçando, machucando, se contundindo, mas no caminho. Neste momento de vocês estarem aqui, de vocês celebrarem cada dia como um dia de vitória na vida cristã. E sinto-me feliz nesta noite por todos vocês estarem aqui, porque é um momento em que nós podemos gritar dentro do nosso coração, aquele grito reprimido: Senhor, eu cheguei até aqui. Como cheguei até aqui, eu vou dizer um dia, como o teu apóstolo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Glória a Deus por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que nos tem feito permanecer no seu caminho. Daqui a pouco nós vamos comer o pão. O pão que significa o corpo de Jesus.
Nesta noite nós meditamos como era uma Páscoa judaica. E eu fico pensando, Jesus precisava cumprir todo o rito da festa judaica como ele fez? Precisava. Sendo ele o Cordeiro, o Deus vivo, o Deus poderoso. Senhor Jesus, quero seguir tuas pisadas, Jesus. Tua vida me chama, teus atos me chamam, teus exemplos me chamam, me convidam para te seguir cada dia, Senhor, com fidelidade e com amor. Eis teus filhos aqui nesta noite, Senhor. Eis teus filhos que se miram no teu exemplo, eis teus filhos que te amam, e eis os teus filhos que agora com obediência vão comer o pão. Ah, Senhor, há uma bênção secreta que desconhecemos, escondida, Senhor, em cada ato de obediência nossa. E há uma bênção secreta e escondida para cada filho